Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 7 das melhores armadilhas de xadrez que tem por aí. Todas essas armadilhas são super fáceis de aprender, então você vai conseguir aplicar elas nas suas partidas rapidamente. E além disso, as armadilhas que eu estou trazendo aqui, na maior parte, elas são armadilhas completamente sólidas, ou seja, elas não comprometem a sua posição se o seu oponente não cair na armadilha. Se ele fizer o lance correto, você pode simplesmente seguir jogando. Bom, a primeira armadilha começa depois de E4, C5 na siciliana. As brancas jogam cavalo F3, E6 e aqui D4. As pretas capturam, as brancas recapturam. Até agora lances super normais que acontecem o tempo todo. E aqui as pretas jogam cavalo F6, atacando esse peão aqui de E4. E aqui um lance que muita gente vai fazer do lado das brancas é querer avançar esse peão aqui para primeiro tirar ele do ataque e atacar o cavalo das pretas. Só que se as brancas fizerem esse lance, aqui as pretas podem jogar o lance dama 5 com um ataque duplo no rei e também no peão. Então aqui depois que as brancas jogam um lance para se defender do cheque, como por exemplo cavalo C3, as pretas podem simplesmente capturar aqui e você tem um peão a mais limpo. E além disso, se as brancas aqui elas não avançarem o peão, não cometerem um erro, e elas jogarem um lance melhor, como por exemplo cavalo C3, aqui você pode simplesmente seguir jogando com D6, por exemplo. Controla aqui a casa G5, e aqui você tem uma posição completamente ok, e você não comprometeu a sua posição. Bom, outra armadilha bem parecida, a gente pode ver aqui depois da sequência E4, C5, cavalo F3, novamente, lances super comuns. As pretas jogam D6. E aqui C3. Preparando para jogar D4. Isso aqui é tipo uma lapim atrasada, né? Aqui as pretas jogam o lance cavalo F6. Atacando esse peão aqui. É o melhor lance. Já que você jogou esse lance aqui, você não pode defender aqui com o cavalo. Então é ótimo tentar atacar esse peão aqui. Porém, esse peão ele não está realmente sendo atacado. Aqui as brancas podem jogar um lance muito inteligente, que é o lance bispo E2. Esse lance ele desenvolve uma peça, mas ele parece que é um erro, porque ele está deixando o peão aqui pendurado. Só que se as pretas forem em frente e capturarem esse peão, aqui as brancas vão ter um tema parecido com a armadilha anterior, que é o lance dama 5 cheque. Novamente atacando aqui o rei e a gente vai poder capturar esse cavalo aqui gratuitamente. Depois de algo como bispo D7, dama captura cavalo e as brancas estão completamente ganhas aqui. E se as pretas não capturarem o peão, depois de bispo E2, jogarem algo como cavalo D7, por exemplo, simplesmente desenvolve e cobre essa diagonal, agora sim o peão está ameaçado, você pode simplesmente jogar D3, por exemplo, para defender o peão, e aqui você pode simplesmente seguir com seu desenvolvimento natural, e a sua posição novamente está super ok. A próxima armadilha que eu quero mostrar para vocês é na defesa Caro-Kann. Depois de E4, C6, D4, D5, cavalo C3, C captura, cavalo captura. E aqui é na variante Karpov, que é depois do lance cavalo D7. Esse lance tem a intenção de jogar o cavalo C6 e depois que as brancas capturarem aqui, recapturar com o cavalo. Aqui as brancas podem jogar esse lance malandro aqui, que é o lance dama E2. E se as pretas seguirem aqui da forma que elas estavam planejando, com o lance cavalo F6, aqui as brancas têm um lance muito legal, que é simplesmente checkmate aqui em D6. Surpreendente. Porque esse peão aqui ele está cravado e o rei está completamente encaixotado aqui, não tem para onde ir. Bom, e se as pretas forem um pouco mais espertas e não jogarem cavalo F6, jogarem um lance como E6 aqui, agora cavalo D6 não é mais checkmate, já que o bispo controla aqui, além disso o rei tem espaço. Porém aqui você pode simplesmente seguir desenvolvendo suas peças. Aqui a gente pode jogar bispo F4, primeiro ataca aqui em D6 já, a gente pode dar um cheque aqui eventualmente, se as pretas permitirem. E além disso você pode continuar com um roque grande aqui e seguir desenvolvendo suas peças. Com certeza você vai conseguir desenvolver um ataque bem legal aqui nessa posição também. Bom, a próxima armadilha tem um tema bem parecido e ela acontece na abertura italiana. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. E aqui a gente vai jogar um lance bem malandro, que é esse lance cavalo D4. Aparentemente
lance aqui, ele é completamente absurdo, né? Porque tá deixando esse peão aqui pendurado. Só que aqui, se as brancas capturarem esse peão, que parece ser algo correto, já que as brancas estavam até pensando em jogar cavalo G5 para atacar aqui. Se as brancas verem isso, aqui as pretas podem seguir com o lance dama G5. Esse lance ele ataca o cavalo e ataca aqui em G2. Bom, as brancas podem seguir com o lance mais natural, que é o lance cavalo por F7. Ataca a torre, ataca a dama. Aqui as pretas capturam em G2. Ataca a torre. Se as brancas tirarem a torre aqui para F1, defendendo ela, as pretas podem seguir com dama captura E4, cheque. E aqui não pode cobrir de dama, senão o cavalo captura a dama. Tem que cobrir com o bispo. E agora cavalo F3, cheque mate. Novamente mais um cheque aqui. O rei completamente encaixotado. E o cavalo dando cheque mate. Bom, se em vez de torre F1 aqui, as pretas decidirem capturar essa torre aqui. Bom, aqui as pretas podem seguir com dama captura torre, cheque. O único lance possível é bispo F1. Aí a gente captura o peão, cheque. Tem que cobrir com o bispo, senão perde a dama. Bispo aqui. E agora, cavalo captura C2, cheque, ataca o rei. Aqui, ou as brancas entregam a dama, ou elas jogam rei F1. E aí vai seguir dama H1, checkmate. Novamente os brancos tomam checkmate aqui nessa variante. Como vocês podem ver, essa armadilha aqui é extremamente perigosa para as brancas. Bom, e a próxima armadilha que a gente vai ver é também na italiana. E ela é bem parecida com a que a gente viu, o mesmo tema. Depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. E aqui vai ser na defesa dos dois cavalos. Depois de cavalo F6, se as brancas jogarem cavalo G5 aqui, buscando atacar esse ponto, a gente tem que jogar D5 para proteger aqui F7. Depois que as brancas capturarem, a gente vai jogar não esse lance aqui, cavalo D5, que vai permitir o sacrifício aqui. Todo mundo conhece essa linha. O lance mais comum aqui é jogar o cavalo A5. Porém, a gente vai jogar esse lance aqui bem astuto, que é o lance cavalo em D4. Bem parecido com o que a gente acabou de ver. Aqui, se as brancas tentarem seguir aqui com o ataque em F7, elas precisam abrir a diagonal desse bispo aqui. Se elas jogarem o lance D6, aqui a gente vai cair na armadilha das brancas, né? Só que quem vai se lascar é as brancas. Porque depois de dama captura D6, parece que a gente tá levando o garfo aqui ainda. Parece que não adiantou nada. Só que aqui a gente vai jogar o lance dama C6. E novamente a gente ataca o bispo e ataca o ponto de G2. Aqui, se as brancas seguirem em frente capturando a torre, a gente vai capturar aqui em G2. E a torre está atacada, precisa tirar a torre. A gente dá o cheque aqui em E4. Se cobrir com a dama, perde a dama. Tem que cobrir com o bispo. E cavalo F3, checkmate de novo. O mesmo checkmate. Bom, e aqui, se as brancas não caírem na armadilha, que é capturando aqui de cavalo, elas podem também seguir capturando aqui de bispo. Aqui você joga Re7. E aqui a gente vai perceber que as peças brancas elas estão meio penduradas aqui. A gente atualmente está ameaçando jogar H6, atacando esse cavalo. E se o cavalo tiver que sair, o bispo vai cair aqui em F7. Então por isso as brancas precisam recuar o bispo. Aqui você pode seguir simplesmente capturando esse bispo. Aqui você tem o par de bispos. As brancas recapturam. E agora basicamente você vai chutar esse cavalo aqui, basicamente até a casa inicial dele. A gente joga H6. O cavalo volta para F3. Aqui a gente segue com E4. Novamente, restringindo esse cavalo, fazendo ele recuar. E depois de cavalo G1, por exemplo, não tem muito lugar para esse cavalo ir. Mesmo você estando com você tem um peão a menos, porém você tem bem mais desenvolvimento. Você pode usar essa coluna de F aqui, que não tem o peão, exatamente para colocar suas torres. E aqui você ainda vai conseguir uma partida de ataque. Você tem que jogar para atacar aqui as brancas. A próxima armadilha que eu quero mostrar para vocês é contra a Ruy Lopes. Depois dos lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, Ruy Lopes, A6, ataca o bispo. Geralmente as pessoas vão recuar o bispo. E aqui a gente joga D6.
Aqui um lance muito natural é jogar D4. Aqui as brancas estão, além de contestando o centro, elas estão com a ameaça de jogar E5, usando essa cravada aqui no nosso cavalo. Então a gente vai jogar B5, quebrando a cravada, o bispo recua. E aqui a gente captura esse peão. Se as brancas tentarem recapturar ele imediatamente, é aqui que vai acontecer a armadilha. Porque depois de cavalo captura, a gente captura o cavalo, as brancas recapturam com a dama, e agora a gente vai jogar algo que é conhecido como a Arca de Noé. A gente vai jogar C5, ataca a dama. Se a dama vem para D5 atacando a nossa torre, a gente primeiro vai jogar bispo E6, atacando a dama novamente, defendendo a torre. A dama tem que recuar, por exemplo, para D1, e aqui a gente joga C4, completamente fechando esse bispo aqui. Você vai ganhar uma peça e está completamente ganho. E aqui novamente, se as brancas não recapturarem o peão, você pode simplesmente seguir desenvolvendo aqui com cavalo F6, bispo E7, roque, e você tem uma posição completamente saudável aqui. Bom pessoal, e a última armadilha que eu quero mostrar para vocês é contra a temida siciliana Sveshnikov, que é depois dos lances E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. Aqui a gente vai jogar a siciliana aberta. Lances bem comuns aí, que vocês provavelmente encontram o tempo todo. A gente recaptura, cavalo C6, cavalo C3, defende o peão, E5. Essa aqui é a posição inicial da siciliana Sveshnikov. A gente joga o lance cavalo de BD5, cavalo de DB5. A gente ameaça aqui dar esse cheque aqui em D6, então as pretas precisam defender, jogando o lance D6. E aqui a gente vai jogar esse lance cavalo D5, criando a primeira ameaça. Aqui a gente está com duas peças aqui ameaçando pular aqui para C7, dando esse garfo aqui nas pretas. Muitos jogadores aqui jogando Blitz, principalmente, eles vão jogar esse lance A6 aqui, porque é meio automático na Siciliana Sveshnikov jogar A6 e B5. Então muita gente já vai cometer esse erro aqui. Porém, se as pretas jogarem o lance correto aqui, que é capturando o cavalo, a gente recaptura. Depois de cavalo E7, a gente joga C4. E aqui novamente, muita gente vai querer jogar esse lance A6 para expulsar esse cavalo daqui. Se as pretas jogarem isso, aqui a gente tem dama A4. E aqui a gente crava o peão. Se as pretas capturarem aqui o cavalo, elas vão perder a qualidade. E é bem difícil até para as pretas não capturarem esse cavalo, porque aqui a gente está atualmente ameaçando jogar cavalo em C7. E dar esse cheque duplo aqui, que seria até checkmate. Se elas tentarem, por exemplo, jogar bispo D7, que muita gente vai até jogar, segue cavalo D6 e novamente simplesmente checkmate. Parece até aqueles exemplos das outras armadilhas, que o rei está totalmente encaixotado e o cavalo dá o checkmate. Bom, aqui basicamente o melhor lance para as pretas é realmente capturar o cavalo e perder a qualidade, porque é muito difícil elas lidarem com essa ameaça de cavalo C7 aqui, cheque duplo. Bom pessoal, então esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dessas armadilhas, espero que vocês consigam implementar elas nas partidas de vocês e ter várias vitórias. Todas elas surgem de aberturas super comuns aí que você enfrenta o tempo todo. E a maioria delas não vai comprometer a sua posição. Ou seja, se o seu oponente não cair na armadilha, você ainda pode simplesmente seguir desenvolvendo e vai ter uma partida normal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E se você quiser melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer aqui na tela final. Valeu!